Olá, pessoal! Se você já acompanhou os outros episódios do Paddock Miscar, sabe que eu sou a Ana Caroline, consultora técnica da Miscar, e agora, pelo visto, apresentadora oficial. Eu sou Paulo Tachi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paddock Miscar, e hoje nós estamos aqui com o Felipe Zani, químico, coordenador técnico e hoje nosso parceiro Mutu. Boa Como vai, tarde, Felipe? pessoal. Boa Prazer tarde, estar Felipe, tudo aqui. bem? Obrigado pelo espaço aí. Bora falar de Motu. Bora. Legal. A marca Motu, ela é muito conhecida no setor de automobilístico, né, na parte de corridas, mas ainda há quem não conheça. Então, quem não conhece a marca Motu, quem é a marca Motu? Quais as soluções que ela hoje traz pra gente no mercado de reparação do setor automotivo? Bom, a Motu hoje é uma marca que presente no mercado nacional há 30 anos, no mundo há 172 anos, então ela tá só um pouquinho de tempo fazendo Só óleo isso. lubrificante, é Bastante pouca experiência. coisa, com o máximo de tecnologia e desempenho de produtos possível. Hoje é muito difícil quem não conhece a marca, é claro que em alguns pontos aí do Brasil, uma pessoa ou outra pode não ter um conhecimento principal, mas é uma marca que é bastante influente. Uma Eu marca diria que as pessoas que estão ligadas hoje ao setor automobilístico, né, a parte de supercarros, preparação, se ela não conhecer Motu, ela realmente não tá no meio, né? Então, Sim, o cara quem que, nunca viu um o cara, rótulozinho, né? o cara que acompanha a competição, o cara que tá nesse meio há muito tempo, ele com certeza já ouviu falar de Motu. O público final, de maneira geral, de um público mais de carros mais populares, tem sido mais disseminado, então a marca tá mais presente nisso daí, no mercado aftermarket, na reposição. O Motu também mudou também o leque de produtos, né? Buscando a parte de precificação, né? Um pouco diferente de posicionamento, que não era o foco da marca, né? Então, acho que também tá atingindo esse público de entrada dos veículos, né? Sim, Seria a linha com 6 e 100. o reposicionamento da linha 6 e 100, ele foi primordial para poder atender aí o público de veículos mais populares, assim, digamos. Sim. E falando de soluções para o setor, a Ana vai te fazer uma pergunta, eu acho que é legal o pessoal conhecer, até porque a gente mudou a nossa cara, o nosso layout das lojas, né? Então o pessoal vai ver agora muito Motu. Além disso, tem uma plaquinha muito característica que eu acho que você pode falar um pouquinho, perguntar para ele sobre o Garagem Motu. Bom, nos últimos dias, né, o pessoal que acompanha a gente no Instagram viu que a gente tá postando bastante Motu, né? Enfim, agora a gente tem lá o logozinho, quem passa na nossa fachada vê lá, Garagem Motu. Então, para quem não conhece, o que é o Garagem Motu? Bom, as garagens Motusa são, no caso, parceiros aí que representam a marca, que tem a marca há muito tempo na loja e que tem uma gama muito grande de produtos. Hoje as garagens têm principalmente aí o foco em desenvolver os técnicos ali com o máximo de precisão possível na hora de aplicar um produto. Então é uma solução que o público final pode estar buscando para ter um atendimento premium, ter um produto premium e um conjunto de visual, digamos assim, um pouco mais premium mesmo, né? A marca tá mais presente, então a gente tem ali os painéis, tem, no caso, o logo que faz um visual mais bonito da loja e traz esse público final aí pra Tecnicamente nossa falando, marca. então a gente pode dizer que hoje as oficinas que têm a garagem Motu, elas receberam uma chancela da Motu para atender o cliente que busca o Motu, tecnicamente falando, qualidade, todo o serviço. Sim, são reparadores que têm ali um treinamento, uma base um pouco superior em relação aos itens para ter um pouco mais de proximidade com o público final em relação à marca em si. E quem não conhece, como que ele pode encontrar hoje uma garagem Motu? A garagem Motu, nós temos alguns métodos aí, no caso, o nosso aplicativo Motu Expert, ele é um meio de encontrar um cliente aí, um consumidor, pode encontrar ali uma garagem Motu no nosso próprio app e, caso busque ali direto com um distribuidor, por exemplo, a Sugai, que atende vocês, também pode estar indicando ali uma garagem mais próxima da região do consumidor. Legal. Esse aplicativo também, a gente acessando ele, a gente consegue saber qual que é o óleo certo, né? Qual que Sim. a Motu indica. O Moto Expert hoje é uma das melhores soluções para você fazer uma aplicação correta, sem ter nenhum tipo de problema em relação a um carro em si. Então ali você tem a gama motor, gama câmbio, gama diferencial, e você consegue ter um direcionamento mais fácil, mais rápido
do que um manual. Claro, todo o nosso fundamento do aplicativo é baseado em manual de montadora. Então, os produtos que vão estar ali sempre são produtos que têm, no caso, uma norma correta, Atende uma viscosidade o que correta. o carro pede, né? Sim, exatamente. Legal. Então, quem não conhece a Motu tem o acesso ao aplicativo, pode conhecer agora. Quem não conhece a Miscar também pode acessar o aplicativo da Motu e conhecer a Sim. Miscar, visitar Sim. as unidades Sim. da Miscar. E agora a gente vai para uma rodadinha aí de perguntas um pouco mais técnicas e dúvidas, acho que pro nosso público, que acho que é importante, porque o lubrificante é uma extensão de informações, né, e de cuidados, eu acho que do carro, é o coração, né, do carro. Acho que é importante a gente seguir com algumas perguntas que a gente montou, elaborou aí para esclarecer. Bom, explica pra gente, tecnicamente, o que o óleo lubrificante faz dentro do motor. Tá, o lubrificante, na cabeça de todo mundo, tá que ele tá ali dentro do motor, de uma caixa de câmbio, um diferencial, para reduzir o atrito, só para isso. Ele tá ali, isso serve para reduzir atrito e ter um desgaste menor das peças. Hoje, o mercado ele tá um pouco mais abrangente do que isso. Então, o óleo lubrificante ele tá ali dentro de uma caixa de câmbio, um diferencial, um próprio motor, para ajudar na troca térmica, para reduzir, claro, o atrito em si. Ele vai ajudar na questão de limpeza do próprio motor, Sim. reduzindo a questão de carbonização com a detergência em si. Então, não é só a redução de atrito, o óleo vai um pouco além disso daí. Você falou de carbonização, só te cortando um pouquinho. A falta da troca de óleo, a aplicação do óleo incorreto, então gera a famosa carbonização. Você poderia falar um pouco da carbonização, o que o fluido errado, o lubrificante errado e até mesmo a troca em períodos errados provoca diretamente essa carbonização? Certo. O óleo lubrificante, ele precisa atender alguns requisitos, ainda mais hoje em dia com alguns motores tendo uma tecnologia embarcada um pouco mais abrangente. Então, o óleo lubrificante ele precisa ter uma aditivação correta para que ele consiga desempenhar funções dentro desse motor, dentro dessa caixa de câmbio diferencial. Então, no caso, o óleo lubrificante sendo utilizado de uma maneira correta, você tem um controle maior de depósito de carbono em cima de uma cabeça de pistão, uma formação de borra reduzida, então você acaba trazendo benefícios para o motor. Vai um pouco além disso, como algumas tecnologias como injeção direta, motores sobrealimentados com turbo, onde a turbina é pequena. Hoje em dia é bastante frequente um problema chamado LSPI, que é o Low Speed Pre-Ignition, que é uma pré-ignição em baixas rotações por conta do uso do óleo incorreto em alguns motores. Eu já vi motor indo pro vinagre por causa desse problema, né? Sim, Então... sim. E não é algo pequeno, né? E é difícil hoje o consumidor aceitar e entender que a pré-ignição causou um dano definitivo no motor, né? Sem ser reversível. É muito óleo é tudo igual. E Exato. não tem nada mais diferente do que dois produtos da mesma marca de linhas diferentes em relação a normas. Totalmente Você falando dessa distinção dos óleos, o lubrificante errado hoje, aplicado já, digamos que um cliente que não tem frequência num único estabelecimento, aí ele corre o risco de aplicar errado. Como que ele vai começar a sentir isso no carro? É possível? É visível isso a curto prazo ou só a longo prazo que ele vai ter certeza que realmente foi aplicado diversos lubrificantes diferentes ou errados no seu veículo? Inclusive, queria até comentar dessas correias agora, que é banhada em óleo, né? E assim, na loja, acho que umas 2 semanas atrás, a gente pegou 2 carros seguidos com problema. Então, você acha que esse óleo aí, o óleo aplicado errado tem alguma relação desse problema vir muito precoce, essa correia estourar, dar esse problema? Até porque é uma correia que é para trocar com 220 mil. Sim. De maneira geral, em relação ao que você perguntou, dá para sentir, dá para notar alguma coisa? Normalmente é em médio e longo prazo, tá? Os motores mais atuais, eles têm tecnologias como correia banhada a óleo, igual você disse, e aí sim você consegue ter uma noção maior do que pode causar. Então, a correia, você utilizando um óleo lubrificante com o pacote de aditivos incorreto, com compostos químicos incorretos em relação à correia, você tem a absorção desse óleo lubrificante, com o tempo ela vai inchando, resseca e aí estoura ou solta pedaços. E até porque o lubrificante está num contexto que envolve também o combustível, né? Então você tem um combustível já que é muito questionável, que contamina o óleo, esse óleo vai para lubrificar a correia, então é um componente de borracha imerso no óleo, então
você vai gerando diversos agravantes, né, nesse tipo de veículo, né? Sim, Então, a contaminação da correia ela acontece muito facilmente com a utilização de um óleo incorreto, ainda mais combustível, infelizmente tende a ter uma contaminação maior do óleo lubrificante, então sim. o ideal era reduzir essa troca dessa correia e não, infelizmente, não é possível seguir o manual do fabricante, né? Eu costumo dizer que o ideal seria utilizar o óleo correto. Muitas vezes a correia ela estoura, quebra, solta pedaços, justamente por conta de um histórico de manutenção negligenciada desse veículo. Então, um óleo lubrificante incorreto desde 0 km. Muitas vezes você pega ali um carro que é para utilizar um óleo 5W30 API-SP. E aí o cara vem utilizando ali um 10W40 API-SM que não tem a tecnologia compatível. Então você tem um óleo lubrificante com uma quantidade de cálcio maior que vai influenciar diretamente na correia. Então é um problema muito grande. Mas é sempre colocar no radar um preventivo, né? Porque o uso do carro hoje, em as situações de uso severo, né? Se você for seguir o manual e não ver as letras miúdas que fala que sempre deve reduzir a manutenção pela metade, né? Em condições de uso severo, eu acredito que 98% acho que da frota que roda em São Paulo é uso severo, né? Com certeza. São trajetos mais curtos, liga e Poluição. desliga, anda e para. Então, o carro não chega a desenvolver o que precisaria, né? De temperatura, de performance, e tudo isso diminui a vida útil dos componentes, do lubrificante, né? Então, acho que também entender o que é o uso severo do carro, principalmente pensando em lubrificante, eu acho que é muito importante. Com certeza. Bom, e já pegando esse gancho aí que você falou dos óleos, enfim. Como que a gente explica para o cliente? A gente explica para ele que ele tem que usar um óleo sintético, semissintético, mineral, ou a gente usa as nomenclaturas 030, 530? Como, tecnicamente, a gente que trabalha na oficina, que está ali na frente, como que a gente explica para o cliente qual óleo que ele deve usar, como que deve ser? Certo. Acima da base do óleo, se ele é mineral, semissintético ou sintético, eu preciso ter a viscosidade correta e a norma correta. Então, assim, é claro que utilizar um óleo sintético é um upgrade, um benefício que você traz para um veículo. Para quem não tem conhecimento, se quiser mostrar no rótulo, você vai ver que ele tem hoje a nomenclatura, né? Que é a temperatura 5W30, aí você vem um pacote de aditivos, né? API, SP, ou SN, SL, né? Sim. E então, no caso de veículos antigos, o cara utilizou a mineral a vida inteira, um óleo semissintético a vida inteira. Ele passar para uma base sintética, tecnicamente falando, não há nenhum problema. Tá? É um upgrade que você está fazendo. Um óleo que resiste muito melhor a temperaturas mais altas, um óleo que vai ter uma estabilidade física melhor, vai carbonizar muito menos dentro do teu motor, ter uma formação de borra muito menor. Então, esse motor trabalha mais limpo, consequentemente, tem um consumo mais equilibrado. Em termos de normas e viscosidades, não tem para onde correr. Tá? Precisa ser utilizado a viscosidade ideal, um 5W30 e a norma correta, um API-SP, um ACE-3. Isso é bem rigoroso, assim. O manual hoje, ele traz essa informação, né? Sempre vai estar lá um API-SL ou superior, né? Antigamente tinha umas variáveis de viscosidade, hoje já não mais, né? Você encontra exatamente a viscosidade 0W20, 5W30. Antigamente você pegava lá do 530 até o 2050, o carro podia variar essa viscosidade, né? Os antigos GM principalmente vinham no manual, né? Os ACDelcos. Mas hoje você pega uma coisa muito mais específica, então o ideal e o recomendado é a gente sempre seguir a viscosidade que está no manual. Sim, sempre seguir o que está no manual. Independente da quilometragem, se ele tiver 10 mil ou 100 mil quilômetros. Sim, independente da viscosidade. O pessoal mais antigo, eles falam, né? Deu certa quilometragem, engrossa o óleo. Vamos colocar um óleo mais... a não ser que o veículo esteja prescrito no manual do fabricante, que tenha que ser feita a troca de viscosidade a partir de X mil quilômetros, aí sim. Mas caso contrário, se é para você utilizar um 5W40... Hoje tem um veículo que recomenda a alteração da viscosidade? Atualmente não. Não, né? Mas antigamente tinha. Mas, assim, alguns carros você vai utilizar um 5W40 de 0 km até o final da vida útil do motor. Mas tá fazendo um barulho na parte de baixo. Aí é outro problema, falar, né? Isso é um problema mecânico que você resolve com retífica. O óleo lubrificante ele tem que ser encarado como uma peça do motor como qualquer outra. Eu não consigo pegar um cabeçote de um Onix e colocar num Corolla.
Tá, se você for muito louco, você consegue fazer isso. Mas... Eu não sei Você que vai tipo de achar preparação que você vai fazer isso. Mas, Exatamente. enfim. Mas, de maneira geral, o óleo lubrificante ele tem que ser encarado exatamente dessa forma, como uma peça do motor, como qualquer outra. Então, é necessário que você siga o manual. Quem faz o motor, quem fabrica o motor, determina ali o óleo lubrificante que vai ser utilizado para aquele motor. E se ocorrer, por exemplo, de um cliente, porventura, ele trocou a viscosidade dele, e aí depois ele identificou que está errada. Dependendo da viscosidade, ele não consegue voltar mais, né? Depende Digamos que de 5,30 muito... ele colocou um 15,40, por exemplo. E aí rodou 1 ano, 6 meses com 15,40. Ele falou, putz, agora era 5,30. 1 ano já é algo bastante preocupante, porque ele pode ter rodado uma quilometragem um pouco alta. Normalmente, se é uma emergência, cara, sei lá, você fez uma viagem para o interior de algum estado, não teve acesso ao produto ideal para o seu carro. De último momento, antes ter algum lubrificante no seu motor do que nenhum. Concordo. Tá, então, assim, isso já é algo que daria para você voltar pro óleo original, dependendo da quilometragem que você rodou. Resolveu o problema, voltou, esgota, troca com o óleo correto, tá tudo bem. Sim, ainda assim, se a gente for analisar em laboratório esse motor, pode ser que tenha acontecido algum problema com folgas ali, tá? O óleo lubrificante, ele é um produto, um fluido líquido, e no caso ele é incompressível, ele não se comprime. Ele se torna mais duro, entre aspas, que o metal. E a viscosidade maior, ela acaba abrindo folgas aí, no caso, em algumas peças. Então, isso varia muito conforme o uso e a quilometragem, tá? Legal. E pensando nos veículos de baixa quilometragem, que tem rodagem pouco uso, qual que é o critério mais adequado? A gente seguir uma quilometragem, o tempo? Porque o óleo tá lá parado no kart e não tá sendo utilizado, né? É difícil às vezes o cliente fala, pô, mas meu óleo tá novo, eu não rodei 1.000 quilômetros, mas tá lá às vezes há 1 ano. Entendeu? Sim, o que acontece é que o óleo lubrificante, em contato com a atmosfera, com a umidade, ele vai perdendo propriedade, ele vai oxidando, ele vai tendo ali uma tendência a se degradar. Então, na questão de troca, não atinge a quilometragem. Quanto tempo eu tenho que trocar o óleo lubrificante? O que tiver no manual e sempre o que chegar primeiro, ou quilometragem ou tempo. Não tem essa de, eu não atingi a quilometragem, não precisa trocar. Precisa sim. Então a Motu não comercializa o famoso óleo para 10.000 quilômetros, ou 1 ano. Quem determina a quilometragem e tempo sempre é a montadora. É o que eu costumo dizer. A Motu, ela fabrica óleo lubrificante e um óleo lubrificante como o 800 EcoClean aqui. Você pega um produto que é um produto que vai ser aplicado tanto num Land Rover quanto ali em uma outra marca. Então, é um produto que vai ter uma gama grande aí de aplicações. Sim. Então, cada motor vai ter uma particularidade. Algumas marcas vão recomendar que seja feita a troca com 6 meses ou 1 ano e uma quilometragem ou 5.000 quilômetros ou 10.000 quilômetros. Isso não é exclusividade da Motu, né? Então, a referência de tempo e quilometragem é da montadora. É sempre da montadora. Independe do lubrificante. Sim, sim. É até um problema a marca de lubrificante vir e falar, não, esse produto aqui, ele roda tantos mil quilômetros. Já teve uma marca que estampou em seu rótulo, né? Óleo para 20.000 quilômetros ou 30.000 quilômetros, né? Gera uma certa discussão isso aí. Mas tem um até ali, né? O até não significa que eu... Até, não tô aqui pra falar mal de marcas, mas tem um até Até ali. quebrar, né? Então... Até parar. É complicado. Mas quem determina a quilometragem sempre é a montadora. Sim. Legal. Então, não é correto a gente falar que o óleo envelhece? Sim, o óleo envelhece. Ele oxida. Mais pela umidade do ar, né? Não só a umidade, mas contato com combustível já contaminado. Nosso combustível aqui no Brasil, ele não é dos piores do mundo, mas ele tem muita água na composição. Então isso também vai influenciar no óleo lubrificante. Algum motor, às vezes, que tem ali um nível de carbonização muito elevado. Então tudo isso vai influenciar no tempo e quilometragem do óleo lubrificante. Então a recomendação é sempre seguir o manual. O que o manual falar... Sim, sempre. Tanto que no Moto Expert, se vocês forem puxar lá, a gente tem a indicação de produtos, mas não de quilometragem. Tem a indicação do produto, indicação da quantidade de utilização, de troca, mas não da quantidade, do tempo. Eu sempre falo para os nossos consultores, né? A gente tem que entrevistar o cliente e também entender o uso do seu carro, né? Sim. Então, o perfil de uso do condutor, acho que também diz muito como que vai ser a troca do óleo, né? Qual que é o uso do carro, o que ele faz no dia a dia, a semana, se é um carro de final de semana ou se não é. Então, acho que isso é muito importante para determinar a troca. Muitas vezes é seguindo o uso severo, que é o extremo que está no manual. Com certeza. Reduzindo sempre pela metade. Se lá tá falando 10.000 ou 12 meses, você vai trocar com 5.000 ou 6 meses, o que vencer primeiro, né? Sim, se é um uso severo. Às vezes o cara, sei lá, mora na esquina, vai até a escola do filho, deixa o filho na escola e volta.
Esse motor muitas vezes não teve tempo de aquecer o suficiente para ter dilatação térmica perfeita, do óleo lubrificante ter a dilatação térmica perfeita também. Então você tem um uso extremamente severo desse motor. Ou então um carro que passa horas e horas no trânsito também tem A um uso ventoinha extremamente aciona severo. mais do que o virabrequim. Exatamente, é. Às vezes um carro que o cara coloca numa rodovia e não é o mundo ideal, mas acelera até, também é um uso extremamente severo. Então tem ali um certo cuidado a ser feito para fazer a troca do Porque lubrificante. ainda hoje a gente tenta desmistificar essa questão dos 10 mil, de um ano. Então a gente, nas nossas etiquetas da Miscar, a gente sempre coloca lá uma data. Então a gente coloca os 10 mil, que o cliente faz questão de ter os 10 mil, Sim. mas a gente coloca o prazo para 6 meses. Então se você não chegou aos 10 mil dentro de 6 meses, nas condições de São Paulo urbano, não tem como, você tem que substituir o lubrificante novamente. Justamente. E aproveitando que a gente está falando de composição, eu queria saber um pouco mais sobre aditivos. Hoje a gente tem visto muito compostos que adicionam aditivos no próprio lubrificante ou em combustíveis. A gente vê questões de condutores metálicos. O que a Motul pensa sobre isso? O que a Motul tem nesse segmento de aditivos? Certo. Bom, isso é um assunto no mercado aí bastante controverso. A Motul hoje contraindica a utilização de qualquer tipo de aditivo, condicionador de metais aí pro nosso produto. Que, como eu disse, é uma marca de 172 anos, são 172 anos de engenharia pura que está embarcado dentro de 1 litro de óleo. E aqui você tem o pacote de aditivos perfeito, balanceado, feito em laboratório da melhor maneira possível para que você aplique só ele no motor, tá? Hoje, nossos produtos eles carregam ali uma média de 30% de pacote de aditivos dentro de 1 litro de óleo. E esse pacote de aditivos nada mais são do que compostos químicos. E quando você insere dentro do óleo lubrificante um outro composto químico, há uma reação. E essa reação pode ser bastante diversa. Uma formação maior de borra, uma formação maior de verniz. Você pode ter ali uma falta de controle em relação à troca térmica do motor. Então, a própria prejudicação da detergência do óleo lubrificante em si. Então, tem que tomar bastante cuidado. Nós contraindicamos a utilização de qualquer tipo de produto aplicado no óleo lubrificante. A Motul hoje não produz um tipo de produto, mas pode ser que futuramente venha um item aí pra gente aplicar aqui para ser um plus. Às vezes um carro de uso severo que precisa de um plus ali, a gente coloca ali só para ter uma base melhor. Quando a marca faz o óleo lubrificante e faz o condicionador de metais, o aditivo pro óleo, aplicando no produto dela, beleza, é testado em laboratório e tudo bem. Agora, quando a marca não faz e contraindica, não é necessário aplicar. E a gente não recomenda, tá? O que acontece? De repente, você chega lá, chega um cliente na Miscar, você converte a venda de uma outra marca para Motul. E o cliente fala, eu queria colocar esse produto aqui. Você explica para ele que não é necessário, mas ele bate o pé e quer aplicar aquilo. Beleza, você vai e coloca. Passa ali 1 mês, 2, o cara volta na loja e fala, olha, você colocou o Motul no meu motor e acabou dando barulho, um problema... E não foi o produto, foi justamente essa composição química que você inseriu ali, deu reação. E ele apagou todo o histórico de uso, né? Ele só pegou aquele fato isolado da última troca, né? Que é o mais comum, Infelizmente, o negativo vem mais na cabeça das pessoas do que o positivo, né? Exatamente. Então... Isso vale também para fluidos de transmissão? Sim, também. Já vem todo o pacote de aditivos, sem completo. Problema nenhum. Até porque também, voltando em período de troca, o período de troca também ele é válido para fluidos de transmissão, não só na parte de óleo de motor. Sim. E muita gente me pergunta, mas tem algumas marcas que não recomendam a troca do óleo de transmissão. A gente tem que fugir um pouco do mercado concessionária, garantia, e ir para o mercado aftermarket. Até porque a concessionária ela quer vender a peça, né? Então, até que ela quebre. Exatamente. Tem concessionária que... É o famoso long life. Tem concessionária que tira, sei lá, 30% do óleo e coloca o óleo novo em cima do óleo que tá velho. Sim, você acaba contaminando, fazendo uma contaminação cruzada de um óleo novo para um antigo. É o menor, pior cenário, né? Pensando assim, porque pelo menos se você seguir a risca o período que ele exige de troca, pelo menos você está fazendo uma reutilização e colocando um óleo novo e trocando. O problema é quando você pega montadoras que a caixa de transmissão, ela coloca que ela não precisa de uma substituição. Então, ela coloca o fluido é long life junto com a própria caixa. Então, no dia que o fluido não for mais
não tiver mais a eficiência dele, a caixa também não vai ter. Então você troca o conjunto como um todo, né? O conjunto caixa e fluido. Aí você gasta um valor um pouco maior. O valor do mas carro. assim... Bem mas maior. de maneira geral, às vezes a montadora do veículo não recomenda uma quilometragem de troca, mas a fabricante da transmissão, sim. Sim. Então você pega uma Zinho, uma ZF, eles vão recomendar ali uma quilometragem X para fazer a troca. Então é necessário, é imprescindível que faça a troca de óleo lubrificante de uma caixa de transmissão, independente de qual marca for. É o que eu costumo dizer, nada é eterno, nada dura para sempre. Tá? O óleo lubrificante, ainda mais uma transmissão, ela trabalha uma panela de pressão. Você Sim, tem ali sim. temperatura, Altas temperaturas, né? você tem ali uma pressão muito grande, isso vai expandindo o óleo lubrificante, vai tendo contato com o resto de composite, malha de ferro, tudo isso vai contaminando esse óleo lubrificante e vai degradando a vida útil dele. Me tranquiliza que grandes montadoras já mudaram essa cultura, né? Muito. Sim. Hoje em dia é bastante frequente agora os manuais virem ali com a quilometragem de troca ou o tempo de troca. Legal, já deu dicas para óleo lubrificante do motor e ainda pegamos um gancho aí para fluido de transmissão, que é uma coisa que às vezes o pessoal esquece, né? Sim. Bom, podcast sem polêmica não é podcast, né? Todo Claro. podcast precisa de uma polêmica, né? Por que explica pra quem tá ouvindo a gente, por que é importante trocar o óleo numa oficina de confiança como a Miscar? E não, por exemplo, como um posto de gasolina. Não desmerecendo os postos de gasolina, Sim, mas a gente sabe que não é uma especialização, né? Não é o Core do não é o o negócio deles. Sim. Exatamente. Bom, o óleo lubrificante, como eu disse pra vocês, ele hoje tem bastante tecnologia embarcada. Não só o óleo, como os motores. Infelizmente, no Brasil, há uma desinformação muito grande do óleo lubrificante ainda presente. E em alguns lugares, você disse posto de gasolina, também não vou falar mal, é claro, Sim, do lógico. reparador, mas não passam essa informação pro frentista que tá ali oferecendo óleo lubrificante para o consumidor final, que é leigo. Sim. Sim. Então, muitas vezes acontece algum problema ou outro em relação a isso, e é sempre bom buscar até um posto de gasolina, mas um parceiro como a Miscar, que você vai ter, no caso, uma série de funcionários ali, de Você reparadores. vai ter um controle técnico, você sabe que o profissional ali, ele foi capacitado, ele sabe Sim. o que tem que colocar, o que não tem que colocar. Exatamente. A profissionalização dos reparadores da Miscar, por exemplo, você tem ali um técnico autossuficiente para poder indicar ali o produto correto Tem para uma aplicação. reciclagem, né? A gente teve uma reciclagem recente com a equipe da Motul, com os químicos da Motul, teve no Senai uma frequência muito grande, então é uma coisa que é muito dinâmica, né? Atualiza muito. Mas acho que uma dica muito importante que antecede toda a troca de óleo é a gente começar a orientar o nosso cliente sobre a verificação do nível. Então, acho que é importante eles estarem cientes que, você pode me corrigir se eu estiver errado, o carro tem que sempre estar com o frio no plano, e aí você faz a aferição do nível. Quando você frequenta um posto de gasolina, com certeza você já rodou um trajeto significativo, você chega lá, o óleo ainda ele está no motor, ele está descendo. Então, eu acho que na grande maioria das vezes o frentista ele vai falar para você que o óleo está abaixo do nível. Sim. Mas não significa que ele esteja realmente sem o óleo, né? O óleo você rodou com o carro, o óleo lubrificante está circulando no motor. Então, Exato. claro que você parou ali para abastecer, não deu tempo do óleo lubrificante ir todo para o cárter para você aferir corretamente ali o nível. Então é um problema. A mesma coisa acontece com arrefecimento. Às vezes o cara chega com um carro quente no posto de gasolina. Sim. Posso dar uma olhadinha na água? Como é que você vai abrir o reservatório ali com pressão, com temperatura? É bastante complicado. Mas a gente tenta combater isso, não combater as pessoas, tá? A gente Orientar, tenta combater levar com informação. informação, trazer Sim. a informação justamente para o máximo de profissionais possível. Eu tento, tem sido a minha sina aí acabar com a desinformação de óleo lubrificante no mercado e trazer a informação correta. Não só como o nosso aplicativo, que ajuda bastante, mas como uma informação de lubrificante para que o cara possa levar para a vida inteira. Então é bastante bacana. Bom, lá na Miscar a gente sempre tenta recomendar ao cliente, né? Falar, o óleo certo que vai no seu carro é esse, a gente coloca lá na etiqueta. Agora a gente tem um manual de manutenção, então esse manual a gente tenta deixar ele certinho, até porque se ele precisar ir em outro lugar, ele sabe o óleo que foi colocar no carro dele, o óleo que é o certo, então ele vai falar, não, eu quero colocar esse óleo porque é o óleo correto pro meu carro. Sim. Bom, no início do podcast, até voltando um pouquinho, a gente falou muito sobre a presença da Motul nas duas rodas. Hoje eu vejo que ela está em grandes competições aí, que nem Rally Dakar, Sertões,
24 Horas de Le Mans em breve, Stock Car. Eu queria saber mais o posicionamento hoje, além do Garagem Motu. O que os nossos clientes, o setor de reparação como um todo, também pode esperar dela nesse mercado de reposição, os produtos novos que estão por vir, como que a gente vai começar a colocar óleo lubrificante nos híbridos, o que a Motu vai trazer aí de novidade para a gente no setor de reparação e para os nossos clientes? Bom, a Motu sempre teve o core esportivo muito presente, sempre foi uma marca que focou muito em produzir óleo lubrificante para a competição. Até hoje, nossos laboratórios para desenvolver óleos lubrificantes novos são as competições. Então, onde você tem o maior nível de exigência em termos de motor, em termos de tecnologias embarcadas nos próprios motores. Então, os produtos também precisam acompanhar isso. Realmente, os carros estão usando Motu, né? Eles não estão só adesivados. Não. Tanto que... Só fazendo marketing lá, né? Não, imagina. Se você for ver, no próprio Instagram da Motu, tem alguns posts ali, vira e mexe, do Motu Racing Lab, que é um caminhão que vai coletando amostras dos óleos lubrificantes durante algumas corridas, do Rally do Dakar, por exemplo, as Le Mans, aí, quando acontece Petit Le Mans em algum lugar, então, ou ele pega 24 horas de Le Mans o óleo mesmo. quando ele começou e como ele terminou a competição? Exatamente, vai analisando e dando um respaldo para a equipe, justamente para que a equipe possa analisar para fazer alguma coisa no motor, ou então o óleo lubrificante ser ajustado ali para ser compatível com o que está acontecendo ali. Isso vem para o mercado aftermarket, vem para o mercado de reposição. Essa tecnologia, ela sempre está acompanhando ali, no caso, as competições, a gente traz isso. Um exemplo bastante comum e frequente, mais atual, é o 300V e o NGN. O 300V, em 2018, ele passou para uma base orgânica, uma base que é feita, a grosso modo, de plantas. Legal. Não é um óleo lubrificante feito de petróleo. Isso muito buscando a questão é um óleo de competição, né? É um óleo de competição. É um óleo que está indo em 24 horas de Le Mans. Então, muito buscando essa questão de sustentabilidade e compatibilidade com os motores, essa base orgânica foi empregada na linha NGen, que é uma linha aftermarket aí que vocês conseguem aplicar nos carros de rua de São Paulo. A base orgânica, ela é um exemplo bastante bacana em falar aí, em termos de tecnologia atual, porque é um óleo lubrificante que resiste a mais temperaturas, altas temperaturas. Ele carboniza muito menos dentro do motor, então, consequentemente, é um produto que vai ter ali uma durabilidade dentro do motor maior. Por curiosidade, um óleo de competição desse, a gente fala muito de período de troca, é por competição ou às vezes chega a trocar mais de uma vez dentro da mesma competição? Costuma trocar mais de uma vez em alguns casos, depende. Você faz um treino ali, numa quinta, numa sexta, no sábado e no domingo. Então hoje até o lubrificante que tem a qualidade técnica mais elevada, preparado para uma condição severa maior, o período de troca dele é bem reduzido e você tem que ter uma atenção com esse período de troca também para não prejudicar. Sim e não. Você pega 24 horas de Le Mans, por exemplo, o 300V, ele entra no motor frio, na partida do carro ali no começo da competição, e vai sair do motor só no final. Horas. 13 mil quilômetros rodados em La Sarthe, que é o principal circuito de Le Mans. Direto. São 24 horas de pé embaixo e o produto resiste muito bem a isso. Não tô falando que ele vai resistir a 13 mil quilômetros na rua. O cara acelerando na Bandeirantes da vida. É outra condição, né? É outro outra carro, condição, outro carro, outro combustível. Sim. Mas o mesmo produto que você tem em 24 horas de Le Mans, você consegue aplicar num Porsche, aqui em São Paulo. Então, hoje bem nós bacana. temos disponível o 300V para quem precisar, pode procurar. Bacana, é um produto excelente. Eu sou bastante suspeito Na pra falar. Miscar também, Paulo? Com certeza, com certeza. Bom, pra fechar nosso bate-papo aqui, a gente não queria, né? Mas... Curto, pô, vamos... Eu tô brincando. Mas, se quiser voltar, fica à vontade. Bom, a gente tá escutando muito, né, de peças falsificadas, Mercado Livre aí gritando, né, os vendedores. E o lubrificante não fica atrás, né? O óleo lubrificante não tá atrás, né? Tem muitos casos, a gente recebe vários vídeos, várias coisas de óleo falsificado. Como que a Motu se posiciona relacionada a isso? Como ela faz essa diferenciação, assim? Do consumidor identificar, né? Isso, que não é falsificado. Tá, né? hoje em dia, na verdade, particularmente, eu tô há 9 anos com a marca.
Eu nunca vi uma embalagem de É produto isso que eu ia falsificado. falar, é Motu. difícil falsificar uma muito embalagem difícil. dessa. Esse Você pode bico abrir ela se você quiser mostrar Só mostrar pro público aqui. que ela é... Esse bico aqui, cara, ele é muito complicado de ser Então, falsificado. já vem Além com- do já vem com bico, funil já. não, além desse funil, você tem aqui um outro lacre interno. Então é bastante complicado. Eu dando a receita pro pessoal falsificar o produto. Mas até o layout dela, o formato é muito difícil, É não é bem uma diferente. embalagem comum, né? Sim. Mesmo nos produtos nacionalizados que tem o bico normal, o bico padrão, sem ser esse conezinho aqui, você tem uma dificuldade bastante grande de falsificar. Mas, de modo geral, a Motu tem ali um departamento focado nisso. Além do que, nós temos parceria com a ANP em si, que é a Agência Nacional do Petróleo, e a Sindilub, que estão frequentemente combatendo essa questão de falsificação. Então, hoje, para o cara encontrar um produto falsificado Motu é bastante difícil. Mas o que eu recomendo, para que o cara tenha certeza de que você está utilizando um produto Motu oficial, sem nenhum tipo de risco de falsificação, é buscar um cliente como vocês na Miscar, que, bom, fazem a compra direto das distribuidoras do Temos Brasil. a chancela da então, garagem Motu também, né? além Então, do que, né, a garagem Motu que respalda ainda mais esse tipo de aplicação. Mas, cara, é muito difícil mesmo ter. E a gente falando da embalagem de 1 litro, mas até mesmo a granel da Motu maior, ele é de 208. Então é perceptível a diferença de um tambor de 200 que você vê em grandes trocas de óleo da Motu, que ele é maior. Então, Tá. se você vê um Motu, às vezes, vestidinho de 200 litros, ele não existe, pelo menos no 800 eu não vi, não sei se em outras nomenclaturas ele vai ter de 200 litros. Normalmente você tem a embalagem de 1 litro, 5 litros ou 4 litros em alguns casos de produtos. A embalagem de tamborete, no caso de 60 litros, e o tambor de 208. Em relação a tambor e tamborete, as pessoas ficam muito reticentes em relação ao uso. Tem tal loja vende. Eles ficam um pouco de pé atrás porque alguns lugares, no passado, eu não vou falar hoje porque eu não vou ter muito essa base, mas no passado alguns lugares enchiam óleo lubrificante de outra marca no nosso tambor. O que eu sempre recomendo você tem tambor na tua loja? Pega a nota fiscal de compra da distribuidora, cola ali no tambor para que o cliente veja que você tem uma transparência ali de quando você fez a compra, de que o óleo lubrificante está ali, é novo e que é Motu. Tá? Exato. Então são alguns toques que a gente costuma dar para o consumidor final ficar tranquilo. Mas de preferência procurar uma garagem Motu, alguém que seja respaldado pela própria Motu e tecnicamente capacitado para estar atendendo esses veículos. Acho que é a melhor dica, eu acho. Ou buscar uma unidade da Miscar. Exato. Várias unidades. Dá certeza. para atender bastante gente aí, claro. Bem legal. Bom, agora a gente tem uma dinâmica, né? A Ana que vai tocar essa dinâmica aí. Agora a gente tem uma dinâmica aí. Mas é facinho, tá? A gente chama ela de ping-pong. Eu vou dar 2 opções pra você. Você me fala qual que você prefere. E rapidamente você me explica o porquê que você prefere aquela. Certo. Tá bom? Uhum. Ó. Você prefere carro manual ou automático? Manual. Por quê? Eu sou entusiasta. Somos dois. Eu gosto de trocar marcha. Eu gosto de ter o carro na minha mão. O carro tem que ser sensorial. Então, o carro tem que ser manual. Legal. Você prefere motor turbo ou aspirado? Turbo. Apesar de eu gostar bastante de carro aspirado, turbo ele é como algo que você põe na sua vida e vicia. Você gosta de correr, né? Não muito, mas Mas quando tá dá. inserido no meio de competição, né? Então Sim, o sangue é diferente que tá circulando. é diferente. Tem octanagem. Tem graxa. É meio óbvio essa resposta sua aqui, né? Mas enfim, você prefere trocar óleo por tempo ou por quilometragem? O que vier primeiro, mas normalmente antes da quilometragem ou antes do tempo. Legal. Preventivamente. Preventivamente. Você prefere sintético ou semi-sintético? Sintético sempre, independente do carro. Eu tenho alguns carros antigos e eu uso óleo sintético neles. Legal. Boa. Motor limpo ou motor funcionando bem? Mesmo que sujinho. Complicado essa. Motor funcionando bem. Boa resposta. Boa. Alta performance ou economia de combustível? Alta performance. Ah, sim. Combustível foi feito pra queimar, né? Combustível foi feito pra queimar. Você prefere carro de rua ou carro de pista? Carro de pista pra usar na rua. Boa. E
cliente segue o manual ou ouve o vizinho? Ah, sempre o manual. O vizinho, Hoje muitas tá mais vezes... difícil, né? O manual virou digital agora, né? Por isso que a gente mas voltou aos manuais antigos e agora a gente desenvolveu o nosso e então A gente estamos tem o lançando nosso aí. manualzinho e o nosso digital. Assim, Dá pra atender os dois muito, públicos. muito direto, pra não ouvir o vizinho, cara, você tem o Moto Expert. O Moto Expert, qualquer pessoa pode baixar ele, é de graça. Então é um produto Sim, que tá lá- ali na mão. E lá na Miscar todo mundo utiliza. Teve uma duvidazinha ali, vai lá, olha o que a Moto recomenda. E o mais bacana, assim, o aplicativo, além de ele te dar 3 opções de uso de produtos para o motor, por exemplo, ele te dá acesso à ficha técnica. Você clica ali na carinha do produto, na imagem do produto, você consegue abrir a ficha técnica, analisar, ver o que tem ali. Então é bem Vai saber completo. o que é o 800, vai saber o que é o 540, o que é o 030, Sim, sabe? sim. Além do que, alguns produtos têm homologação, então você vê lá a homologação da marca, no caso do seu carro, e, pô, você se sente mais seguro. Produto Tem mais referência. alguma pergunta? Não, aqui acho que foi tudo, foi bem produtivo. Queria agradecer, né? Imagina. Não, aí a presença, o tempo, acho que é bem legal. E se vão surgir mais dúvidas, o pessoal vai deixando no comentário aí do nosso podcast e depois a gente vai passando pra você, ou até mesmo você vai dando um suporte, a gente vai trazendo Não, mais, com certeza, qualquer dúvida que for mais aparecer... informação aí pra galera, que acho que é importante. Eu queria agradecer o tempo, o espaço de vocês, curti bastante. Legal. E Pode é isso. voltar, né? Claro, pode me chamar quantas vezes for necessário. A gente Legal demais. traz informação e sempre a informação mais correta possível. É importante. Tá faltando, né? Sim. É isso aí. Você quer passar alguma informação? Quer... A informação que eu gostaria de passar é use o óleo correto, sempre. Boa. Preferência Fuja. Motu. E de preferência Motu e de preferência um óleo sempre com o máximo de qualidade possível, como a linha 800. Às vezes o cara faz uma economia, claro que a linha 6100 é excelente, mas sempre busque utilizar o 800. Eu sou suspeito pra falar porque é o óleo que eu uso no meu carro de dia a dia, o óleo que eu uso no meu carro de final de semana ali, então Tá disponível, só procurar a gente que tem. Tem. E pra você que acompanhou mais um episódio do Paddock Miscar, nosso muito obrigado. Espero que tenham gostado. Por favor, ativem o sininho, deixem um like, sigam a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Se quiser também deixar a rede social da Motu. MotuBR. Sigam também a distribuidora daqui de São Paulo, Sugai. Então coloca lá Sugai Motu, você vai ter ali um acesso direto e algumas informações bem bacanas. Tem o meu também, Felipe Zani Specialist, no caso... O pessoal vai te perturbar lá. Não tem problema, eu tô ali pra isso. Nosso muito obrigado e fiquem atentos, acompanhem que vem mais novidades por aí. Até o próximo episódio.